seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra muito grande sua presença nessa continuidade que a gente vai dar no nosso curso online de Gnoses, tá? Onde a gente vai estar entrando na sexta palestra, que é a máquina humana. Então, logicamente, vamos dar uma recapitulada em tudo que foi falado ali em Luz, Calor e Som, que foi uma palestra, eu até peço desculpa que ela foi um pouco longa, eu vou tentar hoje não me alongar muito, né? Mas é que é muito importante, aliás, para ser muito sincero, eu fico muito preocupado aí com vocês, se vocês realmente estão conseguindo entender, né? Já que curso online é uma coisa um pouco complicada nesse sentido. A gente tenta e faz todo o esforço aí para chegar no coração de vocês, mas a gente não sabe direito, né? E logicamente a gente vê ali que as pessoas conversam com a gente um pouquinho ali no nosso grupo de WhatsApp, que se você não faz parte, convido você a fazer parte desse grupo, porque é muito importante, está tirando todas as dúvidas. Às vezes a gente não tem tempo aqui, né? Mesmo no chat de estar respondendo e tal, mas o nosso maior interesse é que você possa estar compreendendo tudo isso que a gente está falando, aplicando na sua vida e de verdade sendo isso que a gente está falando desde a primeira palestra. Ser arquiteto do seu próprio destino, porque isso existe a possibilidade. Como a gente comentou e falou e vai continuar falando, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então essa é a nossa maior intenção, absolutamente a maior intenção, que você possa estar despertando todas essas faculdades, esses dons e essas virtudes que já estão aí dentro de você, tá bom? Essa é a boa notícia, só que elas estão adormecidas. Todo esse potencial humano está adormecido dentro de cada um de nós. Então realmente começar a colocar tudo em prática e como eu tenho falado, por favor, tá? Se ficar qualquer dúvida, por favor, pergunta, a gente vai tentar de qualquer forma tá passando isso no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que por sinal, graças a Deus, o grupo está crescendo, né? E convido você, se você ainda não faz parte, vou deixar o link na descrição e também aí se alguém puder já tá colocando o link, tá bom, gente? Os missionários que estão aí, né? Os instrutores que estão, se puder estar passando o link, eu agradeço de coração, tá bom? Então, a gente falou, né, na palestra anterior, Luz, Calor e Som, um pouco sobre esse aspecto, né, do universo, o que é Deus, como ele se expressa, porque o ser humano é a imagem e a semelhança do Criador, que esse Criador tem vários nomes, mas no final das contas, o X da questão é que ele é o Criador, né? E essa força está dentro de cada um de nós. Então, claro, por mais que a gente tente falar um pouco desse Criador, é absolutamente impossível. Como que a gente vai falar do infinito, né? Então a gente falou desse infinito, que ele tem duas manifestações ali principais, que é a atividade e o repouso, né? Chamado no esoterismo a atividade de Mahavantara e o repouso de Pralaya. Então não vamos aprofundar para não ficar longo e essa introdução, tá? Mas esse absoluto, ele para criar, ele usa as três forças primárias emanadas dele mesmo, que é a luz, calor e som, conhecido aí no cristianismo, em todas as culturas com diferentes nomes, mas toda a criação parte do lei do três, né? Não sei se você lembra. Então, no cristianismo, falado o Pai, Filho e Espírito Santo, no judaísmo, Keter, Shokmah, Binah. Então, o hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, os mistérios egípcios, Osíris, Ísis e Horus, na teosofia, primeiro, segundo e terceiro logos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se expressam como luz, calor e som para poder se manifestar. Então, a gente vai estar falando daqui para frente, e isso é muito importante, gostaria de frisar e que você tenha uma atenção especial nisso, tá? Sobre o equilíbrio, saber equilibrar essas três forças dentro de cada um de nós para a gente estar alcançando os nossos objetivos. Tá bom? Tanto físicos quanto espirituais. Isso é maravilhoso, né? Uma ótima notícia. Então, quanto mais equilíbrio a gente tiver internamente, obviamente a gente vai ter muito mais luz ou lucidez para estar colocando em prática tudo isso e enxergando as coisas com a luz da consciência, não como uma simples teoria, mas para isso a gente precisa, como eu falei nas palestras anteriores, estar colocando em prática todos os exercícios que a gente está passando aqui, tá? Então a gente sabe muito bem que onde exista movimento vai existir som. Então o som, ele cria uma vibração, a partir do momento que existe um som, cria uma vibração, cria um calor. Obviamente a gente através disso pode criar a luz da consciência, tá? Então falamos que a luz
o som, perdão, ela se manifesta através da música, através do nosso verbo. Então, determinadas músicas podem trazer harmonia para a gente, outras podem trazer desequilíbrio, etc. E que também o nosso verbo, né, fundamental que a gente esteja observando muito bem o que a gente fala, como que a gente fala, se essas palavras são palavras de equilíbrio, se não são palavras de equilíbrio, e se não são, é fundamental que a gente entenda que isso vai ter um reflexo na nossa vida, vai ter um reflexo no nosso mundo. Então, como é importante a gente entender que os sábios sempre ensinaram o valor da palavra, tá? Porque por mais que a gente não perceba, a palavra tem um peso muito grande na nossa vida. Como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Também é um 3, né? Bem interessante isso. Falamos sobre os mantras, o poder dos mantras e o poder de ter equilíbrio através dessas vogais que a gente aprendeu, né? Então, ele reflete muito na nossa saúde, várias coisas muito importantes na nossa vida, mas logo de cara, se a gente estiver praticando isso, né? O luz, calor e som, o pensar, sentir e agir, então a gente vai estar equilibrando a nossa vida, consequentemente a gente vai ter mais claridade em todos os sentidos. Então a luz, ela é a própria vida que palpita aqui, né? Então o calor também é um reflexo do Espírito Santo, e o calor é a própria energia depositada nos nossos órgãos criadores, né? Todos nós temos uma energia criadora, já que somos a imagem e a semelhança do Criador, também temos uma força, uma energia que hoje a gente vai estar se aprofundando e vamos aprofundar cada vez mais, que essa é a intenção do curso, que a gente possa estar se aprofundando cada vez mais, dando chaves muito importantes aí para você alcançar os seus objetivos, tanto físicos quanto espirituais, tá? Logicamente a gente vive na terceira dimensão, então a gente tem que ter uma vida muito equilibrada aqui para que possa refletir nos nossos mundos internos, no nosso mundo espiritual, né? Tá ok? Então a gente vai se aprofundar muito em todos os detalhes hoje, então vamos falar sobre a máquina humana e, por favor, tá? Não quero me alongar muito nessa introdução, mas qualquer dúvida, por favor, nos dê a honra de poder colaborar de alguma forma em tudo que vocês tiverem aí com dúvida, tá bom? E praticando, por favor, coloque em prática tudo isso, porque senão fica mais uma teoria bonita sobre um assunto qualquer, e daí, né? Não é um mapa pura e simplesmente que nos levará ao tesouro, e sim esse conhecimento e está colocando em prática tudo isso na nossa vida. Então a gente falou dos chakras, como cada chakra pode estar equilibrando ali a nossa máquina humana, que é o que a gente vai estar entrando hoje, tá ok? Então, se ficar qualquer dúvida, por favor, vamos lá no nosso grupo de WhatsApp, vamos tirar todas as dúvidas, tá? No chat, como eu falei, é muito bom tá participando, vocês todos aqui falando de onde vocês são e etc. Mas eu não posso parar de falar para digitar e etc. para que a palestra tenha uma dinâmica, seja rápida também, que eu sei que não é fácil estar na frente do computador aí, tá bom? Então, é uma honra muito grande mesmo. Então, o que eu quero com esse curso, é que você possa estar cada vez mais despertando essas possibilidades infinitas que existem dentro de você. Então, hoje vamos diretamente para esse nosso tema, que é a máquina humana, e se aprofundar em todos os detalhes, tá ok? Então, vou começar a compartilhar a tela do meu computador com você aqui, tá ok? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos partir aqui desse ponto, dessa sexta conferência do nosso curso de Gnoses. Então, esse tema é a máquina humana. Vamos estar se aprofundando bastante hoje, e lembrando, né, que cada vez mais uma palestra vai ter relação com a outra, e a gente vai se aprofundando cada vez mais aí, tá? Então, o tema chama a máquina humana, né? Então, o que é uma máquina? É tudo que existe um mecanismo, toda uma estrutura e etc. por trás, né? Basta você pegar o Google aí, digitar o que é uma máquina, que você vai entender, né? Agora, o detalhe é, será que nós somos uma máquina também, né? Apesar da gente estar vivendo aí num mundo agora com inteligência artificial, nós somos uma máquina, mas a gente tem outras coisas que jamais uma máquina vai ter, né? A gente tem esse poder criador. Então é muito interessante e importante a gente entender, né, essas possibilidades infinitas que tem dentro da gente. Então a gente vê uma máquina ali, por exemplo, um computador qualquer aí, existe lá a parte que é o hardware e existe o software. Então,
Vamos tentar entender que essa máquina que a gente tem, ela existe um hardware também e o software que é o problema, porque é o que a gente pensa, como a gente sente e, consequentemente, como a gente age. Né? Um computador, pura e simplesmente, você põe um software para ele rodar lá, ele vai fazer exatamente aquilo. Né? Agora, e a gente? Né? Como esse mecanismo por trás da gente é extremamente complexo, extremamente mais sofisticado, existe o problema aí do software que está rodando nessa máquina humana que somos nós. Então é muito interessante, a gente vai se aprofundar nisso hoje e perceber que é a máquina mais perfeita que existe no universo conhecido. Porém, contudo, todavia, não obstante, até brincar um pouquinho com vocês aqui, existe o software, né? Então, o que a gente está pensando, por que a gente pensa o que a gente está pensando, coisas que eu já falei, né? Mas é fundamental a gente entender que essa máquina perfeita, esse hardware perfeito que a gente tem, esse mecanismo perfeito que a gente tem, muitas vezes o software que está rodando ali não é um software muito bom, né? Então, é importantíssimo a gente entender que a gente precisa começar a comandar essa máquina humana de verdade para que a gente possa ter todos os aspectos e objetivos que a gente quiser realizar. A máquina é perfeita. O problema é o software que está rodando nessa máquina, não é? E aí, quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai se aprofundando nessa estrutura, nesse mecanismo, mais a gente vai conhecendo a máquina e percebendo as possibilidades infinitas que existem nela, né? Então, é isso que a gente vai estar se aprofundando hoje. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que existem os centros da máquina humana, tá? Então, são centros psicofisiológicos e cada centro possui um capital vital. E isso é muito interessante. Então, como diz aqui, ó, a grande lei depositou sabiamente um capital vital em nossos centros da máquina humana. Então, se a gente souber utilizar sabiamente esse capital vital, a gente vai potencializar muitíssimo essa máquina humana, tá? E é assim, né? Poxa, se você for analisar e pensar, né? O cérebro, tirando os defeitos que as pessoas têm, vamos dizer assim, né? Problemas aí cerebrais, etc e tal, tirando isso, todos os cérebros são iguais. A máquina é igual. O X é esse software, né? Então a gente pega, por exemplo, sei lá, vou falar qualquer coisa aqui para você entender, né? Um atleta olímpico lá que ganha uma medalha, ele tem uma máquina humana ali igual à sua. O X da questão é como que ele conseguiu aqueles resultados, né? Então, a gente vai estar falando muito desses aspectos hoje. A gente realmente conseguir equilibrar esses centros da máquina humana e cada vez mais conseguir extrair dessa máquina humana esse potencial, tá ok? Então vamos falar um pouquinho desses centros da máquina humana hoje e a sua localização para se aprofundar em todos os detalhes cada vez mais. Então a gente tem o centro intelectual, são 5 centros, tá? Como a gente vai ver. O centro motor, o centro emocional, o centro instintivo e o centro sexual. Então são 5 centros da máquina humana. Então a gente vai estar se aprofundando em todos esses detalhes aqui agora. Muitos deles vão falar, puxa, estou cansado de saber isso. Mas é importante para a gente chegar no ponto em questão sobre a palestra de hoje, que é como equilibrar e extrair o máximo possível dessa máquina humana para chegar ao quê? Aos seus objetivos, tanto físicos quanto espirituais. Tá? Isso é fundamental a gente entender. A gente tem todo esse potencial, só que de repente a gente não está usando como deveria, e talvez por falta de alguma informação, ou talvez por falta de praticar o que realmente a gente deveria fazer. Né? Então vamos começar aqui no centro intelectual. Todos nós sabemos que esse centro intelectual está localizado ali no cérebro, né? E qual que é a função desse centro? Muito lógico, né? O pensamento, o raciocínio, a lógica. E como que ele funciona? Essa máquina aqui na parte intelectual, né? O trabalho intelectual divide-se entre tese e antitese, afirmação e negação, sim e não, alto, baixo, luz e escuridão, e etc, etc, etc. E o que desequilibra esse centro? Vamos falar do que equilibra e também do que desequilibra, né? O estudo e leituras em excesso, divagação mental, pensamentos negativos
e etc. Né? Então, a gente já falou, mas eu gostaria de colocar isso para você não esquecer desse ponto. A divagação mental, além dela gastar uma energia muito grande, ela dispersa todo esse potencial. E aí o que acontece quando a gente está divagando? O que a gente está criando? Sabe qual é o problema? Que a gente está criando sempre alguma coisa. Mesmo que seja alguma coisa que a gente não queira. Esse é um grande problema na nossa vida, tá? Então, como eu falei lá atrás em outras palestras, a gente tem que ser como um raio laser, que a gente foque tudo o que a gente quer, não no que a gente não quer. Apesar que nós somos viciados tanto nos nossos pensamentos positivos quanto os negativos. A gente precisa aprender de verdade a entender como é o funcionamento de tudo isso para que a gente possa, de verdade, ser arquiteto do nosso próprio destino. Então, perceber quando a gente está divagando mentalmente, que a gente está desequilibrando esse centro da máquina humana, vai ter consequências, tá ok? Então vamos falar um pouco agora sobre o centro motor. Centro motor, localizado no topo da coluna, sua função, movimento, repouso, coordenação motora, os hábitos, e ele sempre vai estar trabalhando, logicamente, ser motor, né? Trabalha entre o movimento e o repouso. Então, o que desequilibra esse centro? O uso excessivo ou a falta de uso, né? Então, por exemplo, um esportista que dá o máximo e se arrebenta todo, isso é um desequilíbrio. Por outro lado, o sedentarismo e etc e tal prejudica muito também esse centro. Então, é importante, ó, tem o esporte em demasia que está falando aqui, mas a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que o sedentarismo é até pior para a gente entender, né? Então, é importantíssimo a gente... bom, a gente já vai estar se aprofundando nesses detalhes aqui. O que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio de tudo isso, tá? Bom, depois vem o outro centro localizado na parte inferior da coluna, que é o instintivo. Sua função, processar instintos, sobrevivência, reprodução, maternidade. Então, existem várias funções que são autônomas no organismo, que é a respiração, digestão e etc. Né? Então, tem os 5 sentidos físicos. E como que é o dualismo disso? Sempre vai trabalhar entre as sensações agradáveis e os desagradáveis. Prazer e dor. E o que desequilibra isso? Toda a deturpação do instinto, preguiça, ira, gula, mau uso dos sentidos. Isso, sobre o mau uso dos sentidos, já a gente vai se aprofundar, tá? Porque isso vai causar sempre, vai causar o problema. Então, vai pegando tudo isso que está sendo falado hoje e pega no que foi falado na anterior para a gente ver que a gente está somando cada vez mais e se aprofundando cada vez mais em detalhes para que você possa estar despertando cada vez mais essas possibilidades humanas aí, tá? E aí tem, por exemplo, também o centro emocional, que é localizado na região do plexo solar. Você já parou para pensar nisso quando você sente uma emoção? O que você sente? Aquele friozinho na barriga e etc. Por isso que o centro emocional está localizado ali, né? Então, sua função, logicamente, são os sentimentos, as emoções, e ele sempre vai estar trabalhando, né, entre as emoções agradáveis, as emoções desagradáveis, positivas, negativas. Então, desequilíbrio é toda emoção negativa. Então, qualquer coisa que te abale emocionalmente vai estar, logicamente, desequilibrando esse centro da máquina humana. Então, preocupações. É interessante essa palavra, né? Pré-ocupação. É uma coisa que não aconteceu ainda e a gente fica ocupando a mente com isso. Bem doido isso, né? A gente tem uma capacidade impressionante de se preocupar. Preocupar a mente é um problema muito sério, né? Porque simplesmente é uma coisa que não precisaria estar naquele momento ali ocupando a nossa mente, mas a gente fica pré-ocupando a nossa mente, né? E aí tem aqui o centro sexual, localizado nas mônadas sexuais, a função, reprodução da espécie, saúde do corpo, regeneração. A gente vai estar falando muito sobre isso. A sábia utilização dessas energias criadoras. Se elas são energias criadoras, a gente tem a possibilidade de estar usando ela de uma forma sábia, consequentemente, criar o que a gente desejar. Tá? Através da nossa vontade, a gente pode estar usando ela para criar coisas maravilhosas na nossa vida. Inclusive, é através dessa energia que se desperta a consciência. E a gente vai estar
se aprofundando nisso cada vez e cada vez e cada vez mais. Então, o dualismo dessa energia é que ela sempre trabalha com atração e repulsão. Então, o mau uso dessa energia é um problema muito complicado. Então, pode ser que seja novo isso para você, mas é importante a gente estar falando hoje algo muito interessante, que talvez se você ler o livro Introdução à Gnose, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é um livro que eu deixei lá para as pessoas que participaram da palestra Autoconhecimento para Despertar as Possibilidades Adormecidas dentro de você. Então, lá diz algo que Freud também dizia, que é muito importante a gente entender. Todo ato humano tem duas coisas, a vontade de ser grande e o desejo sexual. E o marketing usa isso muito bem, né? Ele só bate em duas coisas, a vontade de ser grande e o desejo sexual. Né? Por exemplo, poderia fazer uma analogia para você aqui, para você entender o que uma cerveja tem a ver com uma loira gelada, intelectualmente falando. Mas vai aonde? Vai no sexo, diretamente, né? Então desperta aquela atração, e aí, consequentemente, a pessoa vai comprar um determinado produto ou serviço, etc. Né? Então, é interessante a gente entender quantas vezes a gente está sendo conduzido mecanicamente a fazer determinadas coisas, porque a gente está tendo determinadas impressões, né? Só para a gente entender, tá? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você, você já vai entender. Tem coisas que estão já no nosso subliminar, já está lá dentro e a gente nem sabe como entrou. Então a gente precisa aprender a criar um filtro sobre isso. Vou fazer uma pergunta que você vai entender. Refrigerante. Provavelmente eu sei o que você pensou. Se eu falar um sanduíche, provavelmente eu sei o que a maioria pensou, porque já está lá subliminar. Através de muita propaganda, vai sendo colocado na nossa cabeça ali algo e a gente acredita que aquilo é melhor porque tem mais propaganda. Então entra sem a gente ter a noção. Quando a gente falar agora da velocidade de cada centro da máquina humana, a gente vai entender perfeitamente sobre isso, tá? Então é o que a gente vai estar falando agora, né? As diferentes velocidades dos centros e a importância de conhecer para equilibrar a máquina humana. Então, só para a gente entender aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Opa! Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Existem muitas diferenças nos centros da máquina humana de velocidade, tá? Então, se eu perguntasse para você agora, qual desses 5 centros da máquina humana você acha que é o mais rápido? Se alguém puder falar no chat aí, eu agradeço. Muitas pessoas vão falar que é o intelectual. Muitas pessoas. E não é nada disso. Nada disso. O mais rápido de todos, qual é? Qual é? É o intelectual? Não. Será que é qual? Será? Qual que você acha que é? Então, acredite se quiser, o centro sexual é o mais rápido de todos. Então, tem muitas coisas que são muito interessantes aí que a gente nem se dá conta, né? Só para a gente entender. O mais rápido de todos é o nosso centro sexual. E ele é 120 mil vezes mais rápido que o nosso centro intelectual. Por exemplo, se jogassem alguma coisa para você pegar agora, você iria pensar, eu vou analisar se eu pego com a mão direita, pego com a mão esquerda. Instintivamente você vai e pega, acabou. Né? Se a gente está digitando alguma coisa no teclado do computador, ou no celular, etc e tal, e de repente você está fazendo uma coisa que é instintivo, aquilo é muito rápido, né? É muito fácil de fazer isso. Agora, uma pessoa está conversando com você, ali, de repente você fala, nossa, meu Deus, nem prestei atenção na pessoa e mesmo assim, eu consigo estar digitando, né? Não precisa colocar muita atenção nisso. É uma coisa ali bem instintiva, né? Bem tranquila. E às vezes, por exemplo, não sei se você já percebeu isso, de repente você está digitando alguma coisa e você para pensar, nossa, como eu estou digitando rápido. Você já percebeu até que você erra? Por quê? Colocou o centro intelectual numa coisa que é motora instintiva ali, né? Nem precisa do centro intelectual. Então é interessante, né? Como os centros da máquina humana têm diferentes velocidades e a gente nem percebe que o mais lento de todos é o intelectual. E veja só para você entender, né? Como eu falei ali atrás, numa propaganda, por exemplo, a hora que você começa a refletir, a analisar determinada coisa, você vê que não tem o menor sentido. Você fala assim, uau, o que isso tem a ver
de verdade, mas despertou uma emoção que é muito mais rápido que o intelectual. Despertou algo sexual, é muito mais rápido que o intelectual. Não é? Você perceber alguma coisa sexualmente, uma atração ou repulsão por uma determinada pessoa, é muito mais rápido do que você começar depois a analisar. Puxa, eu gosto disso ou eu gosto daquilo por causa disso, disso ou daquele outro. É muito interessante a gente entender que os centros da máquina humana são muito velozes. O emocional, o sexual, o instintivo e o nosso intelectual fica lá bem atrás, né? Em determinadas coisas. É que nem eu falei para você. O que uma loira tem a ver com uma cerveja? E todo mundo fala loira gelada, mas aí despertou o quê? Um emocional, um sexual nesses detalhes. É por isso que está falando ali, ó. A energia sexual é, sem dúvida alguma, a energia mais sutil e poderosa produzida e conduzida através do organismo humano. Tudo que o homem é, inclusive nas esferas do pensamento, sentimento e vontade, é resultado exato das diferentes modificações da energia sexual, que é a energia criadora dentro de cada um de nós. Ou alguém já conseguiu, através do pensamento positivo, fazer nascer uma criança? Não, né? Isso não é possível. Então é interessante que a gente vai pegar e analisar e se aprofundar cada vez mais nesse potencial sexual. E, consequentemente, também é interessante de entender que determinadas coisas que passam ali no nosso subconsciente, no nosso inconsciente e no nosso infraconsciente, se a gente não tiver com essa energia sexual muito bem polarizada, usando ela sabiamente, a gente vai ter muitos problemas com isso, psicologicamente falando, tá? E a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso, nessa sábia utilização dessa energia para estar fazendo coisas maravilhosas aí na sua vida, tá ok? Então, vamos falar um pouco agora de como o ego se expressa em cada um dos centros, tá? Porque o ego pode estar influenciando o intelectual, o motor, o emocional, o instintivo e o sexual. Então, o ego ali, por exemplo, ele é muito sutil às vezes, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está ali, a ação do ego, por exemplo, no intelectual, a divagação, a fantasia, a distração, bem comum, né? A tagarelice interior, aquela canção psicológica que não para na cabeça da gente, os nossos preconceitos. Então, tá influenciando ali no nosso centro intelectual, tá? E no nosso motor, os maus hábitos, os nossos vícios, a linguagem grosseira, a preguiça, a má vontade influenciando ali no nosso centro motor, tá? Emocional, o desequilíbrio, o nervosismo, as emoções negativas, o sentimentalismo, a preocupação, o ressentimento. E a palavra ressentimento ela é bem interessante, né? A gente fica ressentindo uma coisa que às vezes é algo absolutamente danoso e prejudicial para a nossa vida, mas fica lá ressentindo. E aí o instintivo, né? Toda a deturpação do instinto, preguiça, ira, gula, medo, mau uso dos sentidos, etc, etc, etc. E aqui o sexual, a degeneração sexual, o mau uso do sexo, etc. Né? Então, se a gente for analisar, né, uma pessoa que não usa sabiamente essas energias, ela, num nível ou no outro, ela vai ter ali determinadas inculcações, vai ter determinadas culpas, ressentimentos de coisas que fez, que deixou de fazer, etc. Não é o tema de hoje, tá? Mas a gente vai se aprofundar muito nesses detalhes, que é a importância de equilibrar todos os centros dessa máquina humana, que é o X da questão. Mas a gente vai se aprofundar no sábio uso dessa energia, sem dúvida alguma, tá? Então, por que a ação do eu na máquina humana é prejudicial? Porque ele gasta a nossa energia. E quando a gente vai gastando esse capital vital, né? Que é uma coisa, praticamente uma herança genética que a gente tem, tá? Então a gente vai gastando isso, vai acabando e vai envelhecendo. E a gente pode envelhecer numa velocidade, se a gente estiver ali com tudo equilibradinho, ou acentuar isso, né? Através do estresse, das preocupações, etc, etc, etc. Então, quando nascemos, recebemos em cada centro
uma reserva de energia para trabalhar com ele. Isso se chama capital vital de um centro. Então, se a pessoa utiliza demais ou, por outro lado, né, sedentária naquilo, isso vai prejudicar e vai fazer a pessoa, sabe o quê? Envelhecer. Olha só que coisa. E o sábio uso das energias em cada centro da máquina humana vai trazer vitalidade, força, vontade, dinamismo e etc. Tá? Então é importantíssimo a gente entender todos esses detalhes. Então a principal consequência da ação do ego na máquina humana é o desgaste desse capital vital, produzindo, além, né, do envelhecimento, encurtando a vida, enfermidades. Todas as doenças começam na psique, depois elas vão baixando aí, chegando até o físico, tá? Coisa que a gente já começou a falar um pouco, existem outras dimensões, né, na natureza, não existe só essa coisa física, né? Comprimento, altura e largura, que são 3 dimensões, mas eu poderia perguntar para você, coisa que eu já perguntei, né? Mas só para a gente refrescar um pouco a memória. Qual é a altura, o comprimento e a largura de um pensamento? Não dá, né? Para medir, né? E ele existe? Existe, né? Que nem o ar, a gente não vê, mas ele está aqui, não é verdade? Então, por isso é fundamental e devemos aprender e equilibrar a máquina humana, tá ok? E agora vamos falar um pouquinho como equilibrar os centros da máquina humana. Primeiro de tudo é usar conscientemente o centro da máquina humana, tá? Então, uma super dica é que você possa trocar o centro da máquina humana. Então, aprender a trocar o centro da máquina humana quando ele está chegando num cansaço. Eu não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, você está estudando para uma prova ou alguma coisa e seu centro intelectual ali já não aguenta mais nada. Parece que você não processa mais as informações direito. Aí é fundamental trocar o centro da máquina humana. Faz essa experiência para você. Então, é interessante a gente, de um determinado tempo ali, né, trocar o centro da máquina humana, dar uma descansadinha e voltar. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Você está fazendo um estudo ali, está excessivamente, está mais de 2 horas num centro da máquina humana, que é muito recomendável que de 2 em 2 horas você troque o centro da máquina humana, porque quando você voltar, você vai ter mais criatividade, você vai ter mais atenção, você vai ter mais foco, etc. Então, sempre aprenda a ter ali uma troca do centro da máquina humana. Então, como que eu poderia te explicar isso de uma forma assim? Você está ali no intelectual, pega ali, por exemplo, vai fazer uma caminhada para você ver, ou seja, trocou para o centro motor. Dá uma respirada, e a gente vai falar sobre integração com a natureza e etc, né? Mas troca esse centro, tá? Então, por exemplo, vai ler um livro, né? Tá lendo um livro muito tempo ali, intelectual de novo, troca o centro. Vai comer alguma coisa gostosa, escuta uma música clássica, ou seja, coisas para equilibrar a sua máquina humana. Fundamento básico, tá? Então pega a lição que foi passada lá de luz, calor e som, né? Nosso pensar, nosso sentir e nosso agir, e coloca hoje aqui para entender melhor como equilibrar a máquina humana. A máquina, só que é uma máquina, né? E a gente pode extrair muito dela se a gente aprender a trocar esse centro da máquina humana. E outra coisa super, mega, universalmente importante é a meditação. A meditação é um remédio universal, tá? A música clássica também é outra coisa que, se você consegue e tiver gosto pela música clássica, que ela vai te dar um equilíbrio maravilhoso. Escuta ali a música clássica, troca esse centro, de repente ali, troca do intelectual, por exemplo, tá? Para o emocional, escuta uma música que te alegre, que te coloca para cima, pode ser que não seja música clássica, só cuidado com as e etc, né? Não vamos citar nenhum tipo de música aqui, mas a universal, para equilibrar os centros da máquina humana, é a música erudita, música clássica. E outra, maravilhoso, espetacular, para equilibrar a máquina humana é se integrar com a natureza. Praia, cachoeira, caminhadas em lugares assim que tem uma natureza maravilhosa. Então são coisas aqui espetaculares para estar equilibrando o centro da máquina humana, tá? Então não se esqueça desses pontos que são fundamentais aí para estar equilibrando o centro da máquina humana, tá? E a meditação é a técnica universal para equilibrar os centros, tá?
fundamento básico. E meditação, a gente vai estar se aprofundando cada vez mais como meditar, mas meditar, o primeiro ponto que a gente tem que aprender para realmente conseguir meditar é se colocar numa posição confortável. Não precisa ser a posição de yoga, tá? Cada um aí que realmente consiga estar relaxado, que é já o segundo passo, tá? Primeiro de tudo, posição confortável, entrar num estado de relaxamento, para que depois você vá se concentrar em uma única coisa, que seja um mantra ou que seja em um estado que você gostaria de estar ali, tá? Então, por exemplo, já foi citado, né? Harmonia, que é um mantra aí da nossa língua, né? Que dá para entender mais fácil, né? Então, por exemplo, vai lá, inspira profundamente, se coloca numa posição confortável e harmonia. E não se esqueça da lição anterior. Luz, calor e som nessa palavra, tá? E aí você vai poder conseguir extrair cada vez mais estados e tá realmente aí equilibrando a sua máquina humana. Isso é fundamental, de todo o coração. Se a gente não começa a colocar em prática isso daqui, vai ser mais uma coisa bonita que você ouviu falar e tal, mas que de repente não experimentou. E o ponto aqui é estar experimentando, para ter cada vez mais paz, harmonia, serenidade, saúde, etc, e etc, e etc. Tá ok? Então, isso é muito importante, tá? E a prática dessa lição hoje é lembrar e ter mais profundidade. Ali não sei se você está praticando, tá? Se teve tempo para se dedicar a essa prática, a essas práticas, né? Que foi a do observador e do observado, e a prática da vocalização com as 7 vogais ali, né? Não sei se você lembra, eu mandei no grupo do WhatsApp, tá? Como que faz a prática ali, para a gente não perder tanto tempo aqui, tá? Mas é fundamental. Teve alguma dúvida? Por favor, pergunta para a gente lá qual é a dúvida, para a gente poder, de alguma forma, estar esclarecendo isso, tá? O observador e o observado, tá sempre atento aqui nas nossas divagações, nos agregados psicológicos que estão se manifestando. Então, só para recordar, quem que é o observador mesmo? Quem é? A consciência, tá? E o observado, os diferentes agregados psicológicos, e agora a gente entendeu que se manifesta na máquina humana, nos diferentes centros, tá? Gastando a sua energia e fazendo com que você fique bem mais aborrecido, né? E etc, e etc. Então, o ponto que a gente sempre vai estar falando daqui para frente nas práticas é equilibrar, se equilibrar, para poder se desestressar, para poder se integrar com a natureza, para poder conseguir ver as coisas como elas realmente são. Então, por que que eu estou pensando o que eu estou pensando? E aí, quem que tem que fazer essa pergunta? A consciência. Por que que determinados pensamentos estão passando na minha cabeça? Você consegue detectar determinados pensamentos que você fala, puxa, isso não tem nada a ver com o meu objetivo, caramba. Meu objetivo é estar, por exemplo, em harmonia, ser uma pessoa com saúde, ser uma pessoa forte, cheia de paz, de tranquilidade e também logros físicos mesmo, né? Ter aí triunfos físicos aí na sua profissão e etc. Então, tudo isso depende de equilíbrio, não é verdade? Poxa, olha a diferença. De repente você está estressado ali e tem que estudar para uma prova e etc. E você está completamente descansado, cheio de energia. Energia, lembra-se dessa palavra que é importante, que é o capital vital que a gente tem, tá? Ok? E aí uma prática fundamental que foi passado lá na última aula é a prática da vocalização com as 7 vogais. I, E, O, U, A, M, S, tá ok? Então, só para a gente recordar, e concentrado em cada chakra ali do seu organismo, tá? Então, fazer com que isso vibre e acentue a vitalidade em cada centro da máquina humana, tá ok? Bom, então, hoje foi essa a palestra. Hoje a gente não tardou muito para acabar a palestra, né? Que eu acho que a palestra da semana passada foi um pouco longa. Então, por favor, qualquer dúvida que tiver, vamos lá no nosso grupo de WhatsApp. Estou lá agora, tá? Já posso desligando aqui,
já vou lá e, se você não faz parte, vai lá que eu acho que vale a pena. É um grupo, como eu disse, e volto a falar, muito tranquilo, muito harmônico, e as dúvidas que são colocadas a gente tenta colocar ali de uma forma que possa tranquilizar a pessoa, ou com exemplos aí bem simples, tá? Então te convido, se você não faz parte ainda, entra ali, vou deixar o link na descrição aqui, tá? E também aqui no chat. E, por favor, tem alguma dúvida? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia e, por favor, não se esqueça, daqui para frente vai ser muito importante as práticas, senão vai ser só mais uma informação intelectual que você vai ter aí no meio de um monte de outras informações, mas e daí? O que adianta, né? Isso aí é só um mapa de um tesouro. O tesouro é estar praticando isso para conhecer realmente todos os detalhes dessa máquina humana perfeita e com muitos pensadores ali que complicam a nossa vida. Tá ok? Então, de coração, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente aí. E é uma honra muito grande. E te espero, então, na próxima segunda-feira. E, claro, vou estar online agora no WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Então, fique com Deus e te espero na próxima palestra. Um grande abraço.